Olá, começa agora mais um programa Fala Vereador. E o nosso convidado de hoje é o vereador Antônio Carrijo, do PSDB. Carrijo ocupa atualmente o 8º mandato e já faz parte da história da Câmara Municipal de Uberlândia. Ele também já foi candidato a vice-prefeito, secretário de Habitação, secretário de Serviços Urbanos e diretor da FUTEL. Carrijo hoje é líder do governo e também relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Uberlândia. Um currículo e tanto, hein, vereador? Bom, graças a Deus a experiência a gente tem um pouquinho, né? E aí eu vou acrescentar mais um pouquinho de experiência. Eu fui um mês como secretário também de Meio Ambiente, quando naquela ocasião do prefeito Virgílio Galassi, eu ocupei a Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Habitação, interinamente por um mês, Secretaria de Meio Ambiente, e era também o coordenador do programa que nós criamos naquela oportunidade, Uberlândia Viva, né? Que era um programa que o prefeito Virgílio Galassi, através da minha sugestão, criamos na cidade de Uberlândia, onde que a prefeitura levava toda a sua estrutura, com todas as suas secretarias e prestação de serviço nos bairros. Era realizado uma vez por mês em todos os bairros de Uberlândia. Então, realmente foi um programa que mexeu com a cidade de Uberlândia. Infelizmente, muda governo, troca de governo e não dá continuidade aos projetos que é bom para a cidade. Eu acho que esse programa tem que voltar a funcionar. Hoje, por exemplo, a Prefeitura de Uberlândia, nesse mandato, tem o programa Mutirão Cidade Limpa. Mas nesse programa Uberlândia Viva, nós fazíamos, além do mutirão, fazia vários outros serviços, onde que todas as secretarias estavam ali envolvidas. Como você falou, Adriana, a experiência, né, com todos esses mandatos, para mim é uma alegria. Porque muitas das vezes eles falam, tem que trocar o político, mas se o político é bom, tem que continuar. Qualquer profissional, seja com a empresa, na indústria, se ele quanto mais tempo de casa e ele produzir, ele tem que continuar e tem que ser promovido. Aí essas promoções que eu tive, de ocupar cargos no Executivo, que eu tenho experiência tanto no Executivo como no Legislativo, e também na Câmara Municipal, eu ocupei todos os cargos que realmente um vereador possa ocupar, embora alguns eu nem me interessava. Por exemplo, eu fui presidente interinamente da casa por obrigação, porque aconteceu um fato dentro da casa, eu fui obrigado a assumir por ser o vereador mais idoso e o vereador de mais mandato. Mas é um cargo que eu nunca pleiteei ser. Tanto é que eu nunca disputei a eleição de presidente dessa casa, porque não era o perfil, não é o que eu quero e não é o que eu queria. Então, dessa experiência, eu posso dizer a você, Adriana, todas elas foram fundamentais para a minha vida, para a minha experiência. Cada momento, cada mandato, cada dia é uma inovação. Então, eu tenho marcas registradas em todos os trabalhos que eu fiz, em todas essas secretarias e nos mandatos de vereador. Até um mandato, nesses 8 mandatos, eu fui só um mandato que eu fui vereador de oposição, mas todos esses outros 7 mandatos, eu ocupei cargos de líder de governo, tanto do prefeito Paulo Ferolo, prefeito eterno nosso, né, que já se foi, né, como também Virgílio Galassi, como fui líder dele por diversos mandatos, e também já se foi. Então, grandes prefeitos, e hoje o Odelmo, né? Eu fui líder no governo do Odelmo já nos seus 2 mandatos, e agora, novamente, líder. Até essa semana mesmo estive com o prefeito, estou entregando a liderança, porque eu acho que é importante fazer o rodízio entre os vereadores. O prefeito não queria, mas eu achei por bem essa mudança, porque é importante até para oxigenar os outros colegas vereadores, porque acaba sendo um mandato, até os vereadores até brincam, aí você tem que largar a liderança, porque você não deixa os projetos dos vereadores passar. Não é questão, o papel do líder do governo é representar o governo na casa. Então, nós temos que trabalhar realmente na questão da constitucionalidade e da questão do mérito, porque tem projeto que, às vezes, não tem como o prefeito, mesmo sendo constitucional, não tem como o prefeito executar. Então, nós temos que realmente representar o governo e fazer as coisas boas. Então, nessa experiência, Adriana, quero dizer para você, é fantástico, é uma história que eu gosto de contar. Eu tenho no meu site toda a minha trajetória política, né? Desde o meu primeiro mandato, e eu tive uma experiência única, né? Quando aí era diretor da FUTEL em 2009, 2012, onde que o prefeito prefeito Odelmo, me indicou para ser candidato a vice-prefeito, né?
na chapa do Luiz Humberto, porque naquela ocasião o projeto do PSDB, que era o governador a Anastasia e o ex-governador Aécio, tinha um projeto político para Minas Gerais e para o Brasil. Era o Aécio ser presidente da República, o governador Anastasia, governo do Estado, queria ir ao Senado, e o prefeito Aldelmo seria candidato a governo. Então, era uma trajetória, era um projeto político do Uberlândia, Minas e Brasil, e eu estava inserido nesse processo, né? Tanto é que a minha projeção seria ser prefeito de Uberlândia logo após o Luiz Humberto, mas aquele ditado, cavalo arriado passa uma vez só. E na ocasião, era a onda do PT no Brasil, né? O prefeito foi eleito Gilmar Machado, governador Pimentel, e diversos estados, diversos municípios, houve a onda do PT no Brasil. Então, poderia ser o candidato a prefeito naquela ocasião, que não ganharia provavelmente do PT. Não é questão do Gilmar, era a onda do PT no Brasil. Carrige, me fala uma coisa, como é que surgiu esse interesse pela vida pública, né? São mais de 30 anos. De onde surgiu esse interesse? Como é que o senhor ingressou na política? Eu ingressei lá no bairro Bom Jesus. Eu nasci no bairro Aparecida, né? Morei alguns anos lá e depois a minha família mudou para o bairro Bom Jesus. E ali no bairro Bom Jesus existia ali os terminais petrolíferos que naquela ocasião no bairro existiu ali uma explosão lá em Cubatão. Morreram mais de 400 pessoas. E nós éramos ilhados, primeiramente pelo moinho de trigo, né? Moinho de 7 Irmãos, e ali existiam os trilhos e os terminais. Texaco, Shell, Petrobras e Ipiranga, aquele mundo velho de terminais. E aí o povo de Uberlândia, a região do bairro Bom Jesus, ficou assustado com o que aconteceu em Cubatão, poderia acontecer em Uberlândia. E aí começamos a mobilizar, porque na ocasião era o prefeito Zaire Rezende, e o prefeito Zaire Rezende, naquele momento, ele estava incentivando os moradores a constituir a associação de moradores. E ali, na ocasião, quando no bairro Bom Jesus, eu estava aí na minha adolescência, a minha cunhada já era uma pessoa que era ativa no movimento popular, e eu também passei a participar, e ali despertou a questão do interesse. E eu fui junto com a minha cunhada e outros moradores do bairro Bom Jesus fazer um abaixo-assinado. E naquela ocasião, a cidade de Uberlândia, não sei quantos habitantes teria naquela oportunidade, nós conseguimos 10 mil assinaturas, e eu fui, juntamente com a minha cunhada, não sei se minha cunhada foi, mas eu lembro do Odemir Reis, e da Iracema, que era jornalista, nós fomos lá no prefeito Zaire Rezende, protocolar que nós queríamos a retirada dos trilhos da FEPASA e a retirada dos terminais. Era a cidade de Uberlândia, não era o bairro Bom Jesus. A cidade de Uberlândia não queria que ali existisse mais os trilhos da FEPASA e ali também os terminais. Aí lutamos e conseguimos. Foi um êxito. Aí o destino quis que eu casasse, casei, e graças a Deus constituí uma família boa, e mudei para o bairro Tibério. E o bairro Tibério existia uma carência de lideranças políticas, porque existia aquele movimento popular que, na época, o Zaire incentivou. E eu fui, por destino da vida, morar na Avenida Inglaterra, e ali minha rua era asfaltada, mas era uma rua dupla. Não tinha morador próximo, mas ali a rua não era asfaltada. E próximo, onde é que eu morava, o bairro Tibério tinha poucas ruas asfaltadas, eu comecei a participar da Associação de Moradores. E naquela ocasião, como eu era, a política nasceu, parece, no meu sangue, comecei a buscar interesse para a gente asfaltar o bairro. E naquela ocasião, o prefeito Zaire Rezende exigia que para asfaltar uma rua tinha que ter a participação dos moradores em assinatura de contrato de 60%. E não era fácil. Você tinha que bater de casa em casa, implorar para os moradores assinassem o contrato com a empresa, e se atingisse o índice de 60%, o prefeito, através da Secretaria de Obras, emitia a ordem de serviço. Foi assim que nós conseguimos asfaltar quase todo o bairro Tibério na ocasião do governo Zaire Rezende. Aí surgiu os moradores do bairro, na ocasião, 1988, se não me engano, 87, surgiu que precisava ter o bairro Tibério, ter um vereador. E eles falaram, não, Carlos, você tem que ser candidato a vereador. Eu não tinha experiência nenhuma, não tinha vida partidária, eu tinha só vivência política de participar de movimento popular, que aí, inclusive, nós criamos naquela ocasião também, das associações, criamos o SEC, que é o Conselho de Entidades Comunitárias, lá atrás. Eu lembro. Então surgiu,
E aí, nessa liderança, os líderes do bairro Tibério me convocaram. Caio, você vai ser nosso representante. Nós vamos para trabalhar para ser eleito. E naquela ocasião eu fui o vereador, o 5º vereador mais votado do meu partido, que eu fui pelo PMDB, e ali fui eleito, graças a Deus, em 1989, o vereador mais novo da cidade de Uberlândia. E naquela ocasião, a eleição era apurada na mão. A eleição aconteceu 15 de novembro e a apuração terminou 19 de novembro. E aí foi o presente que eu ganhei. 19 de novembro eu ganhei um mandato e ganhei o meu filho no mesmo dia. Então, nasceu a vida política do vereador Carrijo em 1989, 1º de janeiro, onde eu assumi o meu primeiro mandato, e foi a experiência única, porque ali eu tive a vivência, eu falo, foi o primeiro e o melhor mandato. Sempre eles falam, primeira namorada, o primeiro mandato ficou registrado. E ali eu fui o constituinte e tive a felicidade de ser relator da comissão mais importante, que era a comissão social, onde foi discutido saúde, educação e desenvolvimento social. Então ali foi a aula que eu aprendi e ali surgiu a vida política do vereador Carrijo. O senhor foi eleito com quantos anos? 26 anos. Muito novo, hein? Muito novo, graças a Deus, né? E aí, 34 anos, 60 anos que eu tenho, que eles falam cabecinha branca, né? Mas a cabecinha branca foi de experiência política. E quero realmente continuar na política com seriedade, servir nessa população, que é uma população de Uberlândia. Eu sempre falo, Uberlândia é feliz. Porque aqui, Adriano, nós somos aqui, cada um fala um número, nós precisamos até que o IBGE pudesse levantar esse número. Aqui em Uberlândia, eu acredito que nasceram aqui 30% a 40%. 60% ou 70% vieram para cá e construíram Uberlândia. Então, Uberlândia é feliz porque as pessoas que nasceram aqui, juntamente com as pessoas que vieram, que amam essa cidade e que constrói e cada dia é melhor. Eu sempre falo que eu uso sempre a palavra do prefeito Aldão. O poder público tem que ser facilitador, não complicador. E o senhor disse, né, que está deixando a liderança do governo, né, aqui na casa, mas como é que é esse papel, né, de ser líder do governo, de fazer essa intermediação aqui com o poder legislativo? É um papel mais importante depois do presidente dessa casa. É lógico, hoje nós temos o ordenador de despesa, né, é a mesa diretora. Mas a liderança do governo, ele representa o governo aqui no poder legislativo e alguns ocasiões, você representa o prefeito também na cidade, onde que o prefeito solicita. Mas o papel mais importante é dentro do Poder Legislativo. Aqui você fala em nome do prefeito, você apresenta o projeto, você retira o projeto, você fala em nome do prefeito, você discute as emendas, discute os projetos em nome do prefeito. É lógico que você tem essa experiência, né, que hoje eu nem utilizo ligar para o governo, ligar para o secretário, a minha experiência leva com que se torne, faça essa liderança. Eu já sei o que o governo pensa, o que as secretarias pensam, então já é fácil, né? Quando o projeto do vereador entra nessa casa, o que eu faço? Eu já pego o projeto, já dou uma lida e já encaminho também para que o governo surgire na questão do mérito, porque a questão da legalidade, quem analisa primeiro é a Câmara. O governo só analisa a constitucionalidade quando o projeto é aprovado e encaminhado para o Executivo, onde que o Executivo vai analisar a questão da constitucionalidade e a questão do mérito. Mas aqui na casa, eu analiso as duas questões. Eu analiso como legislador, como vereador, como líder, todos os projetos que entram nessa casa. Tanto o próprio projeto do prefeito, que o projeto do prefeito serve para ser emendado, né? Serve para ser questionado, serve para ser derrubado. E aí eu tenho que fazer esse papel de articulação política, fazendo com que o projeto seja votado, seja aprovado, e é lógico que ele pode ser melhorado. E aí é o diálogo que eu tenho com os senhores vereadores e vereadoras. Então, o papel de legislador, de líder do governo, ele é fundamental. E faz com que essa experiência de ser líder, eu nem sei quantas lideranças, eu tenho até fazer um estudo, que eu fui líder de todos os prefeitos que passou nessa casa, né? É lógico, menos a oposição. Mas na oposição, eu era líder dos vereadores no governo Zé Rezende, na liderança que eu ocupei, sendo líder da oposição. Então, eu, além de essa naturalidade de liderança, né, eu passei a ser líder natural. Então, o vereador Valcar, você é muito mandão. Não é, porque é meu estilo de ser. Mas eu sou um cara muito democrático. Todos os cargos que eu ocupei, eu dou liberdade. Eu dou autonomia. Ó, faça isso. Se errou, vamos corrigir. Já fez. Eu tenho na minha vida política, seja no meu
mandato no meu gabinete, seja na Câmara, seja no Executivo. Eu só posso corrigir o meu passado com experiência. Eu errei no passado, eu não tenho jeito de eu corrigir lá atrás. Já passou, mas daqui para frente eu vou corrigir. Então eu espero realmente que a minha experiência como líder, e tenho certeza agora que o novo líder do governo vai ser o vereador Batene, vou continuar ajudando ele da mesma forma, porque eu sou Uberlândia. Quando eu fui eleito, em todos os meus mandatos, eu fui eleito por uma sigla partidária. Mas meu partido é o povo de Uberlândia, é a cidade de Uberlândia. Eu nunca deixo os interesses partidários sobressair em cima dos interesses da população. Para mim, é claro, mesmo que o partido pode me expulsar, pode fazer o que quiser, mas quando eleito, eu respeito as orientações partidárias, mas eu decido o que eu quero fazer para o povo de Uberlândia. É minha decisão. A minha decisão é minha. O mandato é meu. Eu decido. Eu sempre falo, o vereador entrou hoje, o meu voto é igual ao dele. O vereador mais votado, eu já tive experiência em alguns mandatos, ser o vereador mais votado, não interessa. O vereador mais votado, o voto dele é o mesmo que o vereador menos votado. O vereador mais mandato, pode entrar o vereador, na hora de votar é um só, o voto é um. Então, às vezes, essa experiência faz com que a gente possa contribuir e melhorar a cidade de Uberlândia. Isso eu faço como líder do governo. Então, o papel da liderança, Adriana, é representar o governo aqui. Ele é responsável. Eu, nos meus mandatos, para você ter uma ideia, até hoje, em todos os governos, só um único projeto que eu não consegui passar aqui, chama-se Plano Diretor, e na ocasião do governo Odelma. Por quê? Desculpa a palavra, foi aí a articulação política dos próprios vereadores, na hora H, fez o compromisso de votar e não votou. Mas o vereador que deu o voto para o outro lado, chorou, Carrijo, o cara me garantiu que ia votar, por isso que eu votei. Mas se pudesse voltar atrás, e aí o presidente queria realmente dar, a gente falou troco, né? Queria dar a sanção para o governo, não voltou a votação, porque ele queria corrigir o voto. E pode. Quando o presidente não declarou encerrada a votação, ele pode mudar o voto. Isso aconteceu aqui, e o presidente, na ocasião, não quis aceitar a mudança do voto do vereador. Então, só perdi, porque o presidente usou a atribuição dele, que não era inerente, mas não tinha outra situação. O presidente não aceitou que o vereador mudasse o voto, e aí realmente eu perdi. O único projeto de lei, nesses 8 mandatos, que eu não consegui passar o projeto como líder do governo. Vereador, o senhor é atualmente relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Casa, né? A mais importante. Quais as atribuições que o senhor tem como relator dessa comissão permanente? Existe na Casa várias comissões de trabalho, onde muitas comissões analisam o mérito e a outra a legalidade e a constitucionalidade. A Comissão de Legislação e Justiça, todo o projeto, seja o projeto mais complexo, o projeto mais simples. Simples que eu falo, por exemplo, um título de cidadão, um nome de rua. Não, eu estou falando que esses projetos não é mais importante ou menos importante, mas tem um significado mais simples, né? Mas todos esses têm que passar pela Comissão de Legislação e Justiça. E a comissão é formada de que jeito? 3 vereadores efetivos e 3 suplentes. Eu, inclusive, em vários mandatos, eu também ocupei a Comissão de Legislação e Justiça. Embora, na ocasião, eu, quando fui várias vezes da comissão, eu não era formado em Direito. E não há requisito para ser membro de qualquer comissão, relator ou presidente, ter uma formação acadêmica. Mas eu achei por necessário, na ocasião, pela minha experiência como representante do povo, que eu acho que todo vereador deveria ser exigido o curso de Direito. Porque aqui nós fazemos leis para a população cumprir. Então, o papel do vereador é fundamental, mas a Constituição não exige. Mas, para mim, deveria exigir a formação acadêmica do legislador, como a questão do magistrado, ele tem que ser formado em Direito. E aí eu busquei estudar e fiz a questão na Unitri, na ocasião, formei para Direito, né? Só não fui, não peguei minha carteirinha, porque não achava interesse, naquele momento, fazer aí, realmente, advogar, né? Eu queria realmente ser bacharelado e conhecer o direito. Foi a melhor experiência da minha vida. E, a partir daí, eu fiz questão de todos os mandatos, depois que eu formei, como eu falei, participei várias vezes como presidente da comissão, como membro, como relator.
eu participei da Comissão de Legislação e Justiça porque analiso os projetos. E você conhece todos os projetos. Então, o relator da comissão é falar se o projeto é constitucional ou não. Ele é o papel mais importante na comissão, porque ele é que dá o parecer. É lógico que hoje eu tenho a equipe, né, que inclusive assessora a comissão, que é a assessoria técnica legislativa, que é formada por vários profissionais do direito, pessoas excelentes, os melhores corpos que a Câmara Municipal tem, está ali na assessoria técnica legislativa. E elabora os pareceres. Eu vou concordar ou não, mas 99,99% eu concordo porque foi estudado, foi aprofundado, porque você tem que analisar a legalidade e constitucionalidade. Eu não vou dar o parecer que o vereador é meu amigo, ou o vereador é meu adversário político, ou o vereador não é da linha que eu penso. Não, ali eu tenho que largar a liderança do governo, largar a minha paixão partidária, largar as questões e concentrar na legalidade. Porque eu sempre brigo. Alguns dizem, Carlos, você derrubou meu projeto, você deu parecer contrário, isso é um absurdo, o projeto do vereador é igual ao meu, você deu parecer favorável. Não, ali nós não olhamos o vereador, nós concentramos, eu como relator e a equipe da assessoria técnica, analisa a legalidade e a constitucionalidade. Se for legal, ele é legal. Se for inconstitucional, é inconstitucional. Se ele deve ser devolvido para o vereador para ser corrigido, será devolvido. Então, o relator da comissão, ele dá o parecer. E aí, vai para o presidente assinar ou discordar, e também o membro, porque eles podem fazer um parecer separado, mas o que prevalece é o parecer do relator. Mesmo o parecer sendo contrário, e ter o parecer da Comissão de Legislação C2, contrário ao parecer, tem que ser votado o parecer do relator. Então, o papel do relator na Câmara Municipal é o mais importante. E ele é o papel que fala sim ou não aos projetos. Mas deixo bem claro, eu não tenho vaidade por ser relator, eu não persigo nenhum vereador, eu só falo o que é orientado pela Comissão de Legislação e Justiça. E eu nunca mudei, nunca contrariei o que vem da equipe técnica. A equipe técnica estuda, aprofunda, estuda a Constituição, estuda as jurisprudências dos tribunais de justiça do país, estuda o Supremo, estuda o STJ, estuda todos os tribunais. Eles não só analisam na teoria, nos livros, não, eles vão pesquisar. Eles analisam todos os projetos que passaram pelas assembleias legislativas do país, pelas câmaras municipais, enfim, por todo o Congresso Nacional. Então, o papel do relator é fundamental. São muitas as atribuições, né, vereador? Sim. Com relação, o senhor teve uma atuação fundamental para a desburocratização da vigilância sanitária, principalmente com relação ao alvará sanitário. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, né, os principais pontos dessa lei. A lei da vigilância sanitária, nós tínhamos aqui, na ocasião, quando o prefeito Gilmar Machado largou a prefeitura de Uberlândia, nós tivemos aí muitas discussões, porque a prefeitura e os comércios estavam ficando sem alvará de funcionamento, e alvará sanitário e alvará de corpo de bombeiro. Nós sentamos, primeiramente, com o governo Odelmo, naquela ocasião, quando ele assumiu, sentamos com o Ministério Público para discutir as legislações e alterar, porque o que estava sendo feito na cidade de Uberlândia era fechar os comércios, porque os comércios não tinham alvará, não tinha acessibilidade. Existia aqui um promotor que começou a fechar os comércios. E houve um pânico na cidade de Uberlândia, aí se mobilizou a CIUB, CDL, para pressionar o poder público, seja o poder executivo e legislativo, para arrumar alternativas para mudar as legislações. Foi aí que iniciou, primeiramente, criamos a licença prévia, que era facilitar a questão das construções, que as pessoas não tinham como pegar o alvará de construção e o alvará sanitário, e também a lei do prédio, que era legalizar o imóvel que não tinha habites. Então, são várias leis que se comunicam, né? E aí, o alvará sanitário estava inserido nisso. E tinha um grande cravo, que era a acessibilidade. Então, nós sentamos, mobilizamos, fizemos as modificações das leis, e eu fui o autor das leis que mudou a vigilância sanitária. Por quê? Pela experiência, Adriana, de tantos mandatos, de ouvir os comerciantes, de ouvir a população, e nós desburocratizamos. Criamos o alvará sanitário
online, onde que a pessoa tira hoje o alvará online, sem precisar sair do seu comércio, na sua própria casa. Criamos esse alvará para facilitar a vida do cidadão. Criamos, por exemplo, o alvará de 1 para 3 anos, o alvará simples, e o alvará complexo de 1 para 5 anos. Então, o alvará sanitário, ele era muito complexo. Nós criamos, se eu for falar aqui do alvará, nós vamos falar aqui 1 hora, mas simplificando, nós dizemos que o alvará sanitário hoje, ele visa melhorar as condições dos estabelecimentos sem deixar que o comerciante descumpre a legislação sanitária. Mas nós fizemos com que o fiscal, quando vai no seu comércio, ele tem que iniciar a fiscalização até o final. O que acontecia antigamente? Entrava um fiscal e fazia uma exigência. Aí, de repente, eu ia pedir a vistoria. Chegava o fiscal, outro fiscal, chegava lá e exigia outras coisas. Não dava continuidade. Então, hoje, o fiscal que inicia, ele é obrigado até o final. Então, não pode mais mudar o fiscal. Então, existem muitas questões. Aí eu falo que nós temos que ter um programa exclusivamente para falar sobre o alvará sanitário, que veio para facilitar a vida do cidadão, como a lei do prédio, como a lei da licença prévia. São várias leis que eu participei ativamente e ajudei a melhorar a situação, para que nós desburocratizássemos o serviço público, que o serviço público não pode fazer com que seja complicador, ele tem que ser facilitador. Vereador, agora para finalizar, uma última pergunta. Com tantos anos, né, de experiência na vida pública, como é que o senhor avalia a gestão do Poder Executivo no que tange ao trabalho, né, do prefeito e do seu secretariado? O prefeito, ele tem um papel fundamental de coordenar o Poder Executivo, ou seja, a prefeitura e as suas secretarias. Ninguém é perfeito, mas o governo Odelmo, para mim, é um orgulho dele, que é um homem visionário. Eu sempre falo que os prefeitos que passaram por Uberlândia, cada um fez seu papel, cada um representou aquele momento político, aquele momento que nós vivemos. Mas o prefeito Odelmo é um prefeito que tem uma visão muito ampla. Ele busca, mesmo sem recurso, ele busca ser mágico. O que ele conseguiu? Grandes financiamentos. Mesmo a cidade parada, o país parado, nós conseguimos, na pandemia, fazer com que a cidade movimentasse. Porque só de orçamento próprio, o município não sobrevive. Porque a receita do município, 70% dos impostos, vai para o governo federal. E é distribuído para o governo do estado. Uberlândia fica com 10%. Não tem como carregar, porque nós vivemos na cidade. E aí a cidade tem que fazer seu papel. Então o executivo tem um papel fundamental. Então ele tem que ser inteligente. E o governo Odelmo, ele busca, pela sua experiência também de vários mandatos, como deputado federal, como líder partidário que foi, pela sua experiência de 3 mandatos e hoje está no seu 4º mandato, ser criativo. E ele buscou vários mandatos, essas inovações como recursos, financiamento de casa própria, de mobilidade urbana, porque muitas pessoas criticam o governo Odelmo, faz muito viaduto, mas ele faz o social também, porque o viaduto é obra social, ele atende todas as classes sociais, porque ele faz com que o cidadão fique menos tempo na rua, que ele possa ter uma vida mais saudável, saindo do seu serviço e ir para a sua casa, com menos tempo, para que ele não fique só na rua. Como também existia na cidade de Uberlândia, não existiam os terminais centrais, que foi criado para quê? Para que o cidadão chegue mais rápido na sua casa ou que chegue mais rápido no seu serviço. Então, o prefeito Odelmo, ele é um grande gestor, ele cobra, ele consegue, como prefeito, cobrar de cada secretário. Eu falo, prefeito, ele é prefeito e secretário de todo momento, de toda a secretaria. Eu fui secretário do Odelmo, sei o que é ser servidor secretário do Odelmo, porque ele cobra. Mas, graças a Deus, do Carrinho não precisava cobrar, que eu sempre fui proativo. Mas o prefeito, ele realmente faz uma grande gestão. Eu tenho certeza que vai encerrar seu mandato coroado, como no seu 3º mandato, saiu com 90% de aprovação. E eu acredito que nesse mandato também vai chegar aí no final do seu mandato com quase 100% de aprovação. E vamos seguir em frente, servindo a população de Uberlândia. Vereadora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Fala Vereadora. Assim, eu acho que a gente teria muita história, né? Foi muito rica a sua participação aqui hoje conosco, né? E agora eu passo a sua palavra para as suas considerações finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer o corpo dessa casa, né? Que são os servidores, porque essa casa só funciona se tem servidores. Eu dei o exemplo aqui da Comissão de Legislação e Justiça, onde que o servidor dessa casa sempre foi proativo.
Eu sempre falo, por exemplo, aqui a assessoria de imprensa da casa, a TV Legislativa, inclusive eu fiz parte dessa história quando foi implantado, são servidores que realmente trabalham. O servidor trabalha de manhã, de tarde e de noite. Eu sempre critico até alguns vereadores, gente, o excesso de eventos que vocês fazem aqui, os servidores têm que descansar. Então, os servidores dessa casa são exemplos. Então, eu quero encerrar dedicando esse programa a todo servidor, seja ele aquele que faz o serviço de limpeza, seja o diretor-geral. Sem nós, vereadores, sem esses servidores, a casa não funciona. E nós temos aqui grandes servidores, seja ele no cargo efetivo, seja cargo comissionado. E dizer que o Poder Legislativo, a cada mandato, a gente aprende. E a mesa diretora está de parabéns, sempre buscando inovar, sempre buscando dar apoio ao vereador. E é isso que a gente vê, que o vereador tem que servir a população, porque nós representamos a população. O papel do vereador, que eu sempre falo, na República, Adriana, para encerrar mesmo, né? Nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Mas o legislador, que é o vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, é o mais importante, mas muitas das vezes ele é corrompido, porque existe péssimos legisladores, como existe péssimos servidores, como existe péssimos profissionais. Mas o legislativo ele tem que reconhecer que é o papel mais importante, porque ele faz leis, ele fiscaliza o executivo e representa a população. Sem as leis, os poderes não têm como fazer. Então, ele faz leis para o executivo, faz leis para o judiciário. Então, é o papel mais importante, é o legislativo. E ele, muitas das vezes, fica retraído. Por que às vezes, o Supremo é criticado? Porque o Congresso Nacional deixa de fazer seu papel e quer fazer o papel do judiciário. E o judiciário quer fazer o papel do legislativo. Então, as inversões de papel dificultam. O vereador quer fazer o papel do executivo, que eu sempre falo, presta atenção, vereador, você não faz uma ponte, você não faz um viaduto, você não faz uma escola. Você pode apresentar um requerimento, você pode mexer no orçamento, mas quem executa é o executivo. O vereador legisla, ele faz leis, ele fiscaliza, não executa. Então, encerro minhas palavras, parabenizar a população de Uberlândia, em primeiro lugar, e é lógico, em primeiro lugar também, o servidor dessa casa, que faz com que nós possamos ter um bom assessoria para que nós possamos servir a população de Uberlândia. Obrigada. O programa Fala Vereador chega ao fim. Nós agradecemos mais uma vez a presença do vereador Antônio Carrijo, que nos enriqueceu muito com a sua participação hoje aqui no programa. E agradecemos também o pessoal que nos acompanha aqui pela TV Câmara em Casa e até uma próxima edição.